agora um momento também importante, que eu falo de partilha, que eu quero colocar a comunidade em foco. Então, eu tenho esse quadro, que é o 30 minutos de pitch, em que a gente vai convidar uma pessoa especial hoje, que foi uma dessas que perguntou, posso partilhar? Eu falei, tem coisas que é mais interessante de fazer a partilha nesse aqui, onde é um palco para todo mundo ver. E aí eu sugeri para a Natália, e ela super aceitou, que é vir para o nosso palco de confete, purpurinas e holofote. Então, convido vocês, a Natália Mignotti, que tem o projeto dela Bom Sabor, Bom Amor, para fazer o pitch. Natália, eu vou tirar aqui o compartilhar de tela e você suba ao palco. Palmas para a Natália. Vamos lá, Natália, está contigo. Olá, bom dia. Então, o meu nome é Natália, como já a Mariana falou, e eu sou italo-venezuelana. Estou morando aqui no Porto desde julho, mas eu já morei no Brasil, na Polônia, e eu adoro cozinhar, é a coisa que eu mais amo, e eu aprendi que pela comida nós podemos também atingir a saúde, então por isso que eu cozinho, eu faço massas, faço caril, faço cookies, faço coisas vegetarianas, veganas, e a ideia é poder partilhar esse conhecimento e essa paixão que eu tenho. Esse é o meu pitch, e então eu convido vocês para ir lá para o Bom Sabor, Bom Amor. Bem-vindos. Boa, Natália, obrigada por aceitar esse desafio também. Graças por partilhar. Venezuela, hermana, aqui, ó, dando oxigênio, né, para os brasileiros. Graças, muitas graças. Natália, uma perguntita. Não hablo espanhol, nadica, pero gosto de me comunicar, seja lá como for. Você tem takeaway? Quem quiser agora, em tempos pandêmicos, pode? Sim. Então... Nós fazemos as entregas, temos na conta no Instagram e no Facebook. Aí podem ver como é o procedimento para fazer as encomendas. Cada quinta-feira tem uma nova emenda, e nesse sábado vamos estar no Verdinho, no Miguel Bombarda. Então estamos já crescendo, estamos já assim, partilhando mais as coisas que nós fazemos, mas sim, e fazemos as entregas dentro do Porto, porque ainda não estamos para sair muito. O Instagram é bomsabor.bonamor. Aí eu vou colocar aqui para vocês. Isso, coloca no chat. Sim. E Miguel Bombarda, o Verdinho, é o que? É aquela galeria? Sim, porque eles no sábado fazem um mercado de comidas orgânicas. São pequenos negócios, né? E aí eu consegui essa chance e vou estar lá amanhã com as minhas massas, meus molhos. Tem sempre tipo uma piada, por exemplo, o pesto eu faço também com brócolis, aí tem mais fibra. Então tem outra estrutura, é para comer saboroso, mas também saudável. E eu cozinho do mesmo jeito que eu cozinho aqui para a minha família, então é feito tudo com muito amor, como é o nome. Graças, ok, muitas graças. Graças. José, por favor, José, meu amigo, força. Precisamos aceitar nosso orador. Gente, por que eu estou falando espanhol? Calma. Nosso orador está pedindo para entrar, batendo na porta aí. Toque, knock, 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 não have door. Vamos lá, gente. Já entrou. Já entrou. Boa. Nosso comissário Padre Bordo, tudo de bom. Bem-vindo. Obrigado, muito bom dia, senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo, este é o nosso voo com destino ao futuro. Para mais informações, queiram estar atentos ao próximo tempo. Muito obrigada. Gente, vocês estão vendo as turbulências no voo, né? Vai daqui, vai dar. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu tô... Agora, então, para quem não sabe, para quem ainda não entrou no clima das Creative Mornings, eu queria explicar um pouquinho para vocês. A cada mês, nós temos um tema específico que é global. Ou seja,
é escolhido um tema e nós, como anfitriões e os voluntários, precisamos escolher uma pessoa que a gente acredita que represente esse tema. Além do orador, existe também o convite para um artista, no caso, alguém da área de ilustração, para fazer essa interpretação do tema e enfim, ilustrar isso. E essa ilustração que aqui está, ela foi feita por uma artista da Albânia, ou seja, o nosso voo já está ali, já passou da Itália, já chegou na Albânia. O nome dela é Jolene Matraco, não sei se eu falei direito, a gente pergunta para ela por quê. Já estou dando spoiler aqui. Como eu falei, eu me empolguei muito, achei que as ilustrações dela tinham tudo a ver com o nosso momento, colorido e com as coisas que eu queria dizer, e fui pedir para ela para usar algumas ilustrações. Ela não só deixou, como perguntou se ela podia participar, ela queria participar do nosso evento. She doesn't speak a word in Portuguese, that's why she's gonna speak in English, but I have the honor of having her here. So, Jolene, are you there? Hi. Hi, yeah. Can you hear me, everyone? Yeah? Yes, we can. Perfect. Okay. I can understand a bit Portuguese when I hear it, but speaking is very hard for me. I'm so sorry. I'm going to have to talk in English. Jolene, it's also for me. This Portuguese here, I'm from Brazil. This Portuguese here, they speak some words that I say, 17, some words that I said, no way, it's 17, it's something like that. So we are together, my friend. We are super thrilling to have you here. And we would love to hear how it was your inspiration. Pessoal, eu estou perguntando para ela como foi a inspiração dela para fazer esse desenho de promessa. Go! Hi, greetings from Tirana, everyone. So when I got the task of doing this illustration, I was overwhelmed, like a million ideas were going through my head, but I said, calm down, Jolene, like, let's do this. Usually what I do is I start discussing with my friends and family on what a certain concept means to them. So I would discuss with my friend, like, what does a promise mean to you? I would get different definitions of the word, just so I feel like I understood it correctly and did justice to the actual word and concept. Jolene, just a minute. Just to be inclusive, I don't know if everybody speaks English, so vou falar em português. Ela está dizendo que, geralmente, como ela faz para desenhar, ela vai até as pessoas e tenta ver o que as pessoas interpretam, entendem daquele tema. Então, ela troca, né? Existe um share. Ok, go. Okay. Another challenge was that this thing had to be international. Usually, I work with a client and I do something that appeals to that client and to his audience. Now I had to do something that appealed to everyone in the world. So it was a challenge. That's why I chose the locking of fingers, because I think that's the international symbol of sharing something, sharing a secret. Actually, fun fact, in Tirana, we use this thing when we are mad at each other. When we are kids, we use this thing to make peace with each other. So it had that nice meaning to me. Then when we were discussing promise, something that popped into my mind usually was a tie that bonds us. What's a promise? It's a tie that bonds us. So I decided to do a literal tie that bonds us. So the locking of fingers with the ties that writes the world. Also, I am very much about atmosphere in my illustration. It's the most important part for me. Like, I might have done a very beautiful drawing, but in the end, if it doesn't give me that feeling that I want, it doesn't work for me. And in this one, I really wanted to create this idea of intimacy,
of something that is shared between two people or between you and yourself, but a feeling of something intimate. Because for me, a promise, it's something that starts from your soul, like you're part of that thing. So yeah, that's why I did this kind of dreamy background, this surreal world where a promise is shared. And then I added these tiny elements which make me like nostalgic, but also give me a sense of promise, a lock and a key, hourglass. So that was basically the main idea behind it. In Albanian, we have, because the word was actually selected by our chapter in Tirana, in Albania, we have a word for promise, which is besa. And we say, I give you my besa. And in this meaning, it's like I'm giving you a part of myself to keep safe. So yeah, so it's a very meaningful word to us. It's a very old word, and it's the most important thing on Albanian. I'm giving you my besa. I'm giving you my most precious thing to hold it. So yeah, it was very close to heart, this subject. Lovely, lovely. Thank you so much. Gente, caramba, mas ai, tanta coisa, eu estou aqui overwhelmed. Enfim, ela explicou que em Tirana ó, já estou misturando aqui uma coisa com a outra. Alguém quer me ajudar a traduzir? Bom. Isso. O desafio de fazer alguma coisa que seja que tenha meaningful, que seja significativo internacionalmente. Isso é um mega desafio, né? As palavras e o sentido das coisas nem sempre é o mesmo, como a gente sabe. O que mais, Nuninho? Vamos lá. Falou que em Tirana essa palavra promise é besa, em Tirana não, em albanês, e que é uma coisa muito significativa para eles. Ou seja, eles dizem, I give you my best. A gente também tem isso, né? Eu dou uma promessa. E é muito... para mim, essa ilustração, ela é tão, ao mesmo tempo, tão delicada e tão... mostra ali um laço, né? De compromisso mesmo entre as pessoas. Bom, gente, a gente precisa andar, infelizmente... Sorry, I would like to talk more with you, but we have to keep flying. So thank you so much. Gente, vocês thank you. It was coisa, a pleasure. pode fazer thank you. Pode fazer um backup para mim aí no chat. É até covardia, né? Depois de falar de sentimentos, a gente entrar com números, mas é porque esses números têm um significado. Só para quem também é novo aqui. As Creative Mornings, hoje em dia, estão em mais de 200 cidades, quando também em 67 países. E quando eu olho esse mapa, para mim, o que está bem sutil atrás, o que mostra, me dá a sensação de aldeia global, né? Essas cores, ao mesmo tempo, se conectam, é uma rede. Então, é por isso que eu coloquei esse slide, que ele nem é um dos obrigatórios que a gente tem que mostrar, mas e também para mostrar que esses números, na verdade, eles só fazem sentido porque eles são pessoas, né? O mundo é feito de pessoas, então eu não tenho como falar de existência se eu não puder falar de quem faz as Creative Mornings existirem no Porto, que são essa equipe maravilhosa de voluntários. Eu vou até mudar aqui meu coisa para poder aparecer para vocês melhor, que é a Beatriz Ferreira, a Daniela Monteiro, o Diogo Fernandes, o Felipe Brandão, que eu falei que ele é o anjo da guarda, mas na verdade ele é praticamente a nossa Bíblia, ele está aqui desde os inícios das Creative Mornings, que começaram no Porto em 2013, então ele é ali, ó, a nossa pedra fundamental. O José Reis, que é a pessoa que ajuda a gente com tudo e mais um pouco, assumiu aí o check-in e vai me ajudar em outras cositas más. Que mais?
Por que agora ele está pensando? Mariana Monteiro, Mônica Leal, Pedro Vidal, Pedro Nogueira e Tereza Folhadella, que é a nossa DJ muito bela. E taram, turum, tum, tum, estamos em busca de um voluntário, Most Wanted Volunteer, para podcasts. Nós ficamos órfãos de podcast Mom and Dad, então, se vocês quiserem, tiverem habilidades ou conhecerem alguém, quais são os requisitos? Uma escrita de oralidade e boa voz, conhecimento de edição de áudio, com programas e equipamentos próprios, e é um plus a mais, como a gente brinca, ter experiência em rádio ou podcast. Tá, pessoal? Então, spread the word, spread the love. Quem souber de alguém que tem interesse em nos ajudar com essa parte do podcast, que a gente percebeu que foi uma necessidade que foi atendida e cresceu muito, ou seja, a gente teve muitas pessoas ouvindo podcast, que são, na verdade, as nossas sessões em áudio. Então, tá aí o pedido no universo. Quem quiser é super welcome para chegar aqui junto conosco. Também não é possível acontecer sem parceiros, sejam globais ou seja parceria local. A gente, esse mês, faria no Giraterra, que é uma oficina de artes. Infelizmente, não pôde acontecer, mas o primeiro local que a gente puder ir para se encontrar, pelo menos que seja o núcleozinho que passa os eventos para vocês, vai ser no Giraterra. Temos também o Senso Coffee Roasters, que também tem a escola de ABC Coffee, que sem café, sem fé não dá, né, gente? Então, café não costuma falhar, vamos lá. E o Porto Canal também, que é um canal de comunicação e que ajuda a divulgar também nossos eventos. Não é possível existir Creative Mornings também se não houver os parceiros globais. Skillshare, para quem não conhece, ele é o novo aqui em termos de parceria com as Creative Mornings, e ele é uma comunidade de aprendizagem. Eles têm vários cursos online das mais diversas áreas, e ele veio se juntar ao Mailship e a Basecamp, que são os parceiros globais já anteriores, para tornar essa comunidade Creative Mornings ainda mais habilitada. O que mais? Eu vou falar rapidinho aqui deles. Este mês, a Skillshare oferece um mês gratuito para os participantes das Creative Mornings. O link deles deve estar aqui no chat. Eu pedi para a Mônica, senão vocês podem pedir para a gente também. Então, quem quiser e dar lá uma sondada, ver se tem algum curso interessante. Como eu falei, tem desde ilustrações, fotografia, jardinagem, culinária, uma gama imensa de cursos. E eles são parceiros e estão concedendo, então, um mês grátis para todo mundo. Mailship, o nosso macaquinho, que é o nosso parceiro global oficial de marketing. Eles, no início desse ano, redesenharam o programa de parceria e agora dizem que é muito fácil freelancer ou agência de participar. Eles ensinam, inclusive, o uso da ferramenta. Dá uma olhada lá no blog. Eles também têm uma coisa muito bacana que eles fizeram, que foi no relatório anual deles. Eles destacaram os pequenos negócios que, mesmo na pandemia, conseguiram achar uma forma criativa de crescer. Então, na página deles, eles têm uma animaçãozinha que vai passando por todos os pequenos negócios. Eu achei bem bacana. Basecamp e Rei, que também são plataformas de gestão de projetos. E aqui está uma coisa divertida, uns malucos lá da Rei. Eu falei na versão passada, eles criaram essa lixeira física. Para quem quiser, eu entrei lá, vi que eles são muito malucos, mas eu confesso que eu não consegui entender qual é o processo. Eu não sei o que eles pedem para você mandar os e-mails que você não queira, que eles queimam. Eu não sei se eles imprimem para depois queimar, que isso para mim não fez sentido nenhum, ou seja, eles estão gerando mais lixo, mas não vou entrar aqui nesse mérito. Mas vale experimentar. Eu tentei experimentar e não consegui, vou confessar. Gente, honestidade acima de tudo. Ok. Vamos agora aqui, então, continuar nossa viagem. Já fiz ali o cumprimento ali dos procedimentos
que era necessário, que é falar dos parceiros. Então, agora eu quero convidar Field Trips e um parceiro muito especial das nossas Creative Mornings para dar o depoimento dele no que se refere a Field Trips, que é um braço irmão das Creative Mornings que surgiram com a pandemia, que você pode tanto participar de workshops promovidos por pessoas da comunidade, por exemplo, Catarina entende de gatos e cachorros e vai partilhar lá dela a experiência, ou você pode simplesmente ir lá conhecer. Então, eu convido aqui ao palco o meu querido Aires. Vou interromper o compartilhamento para a gente ver a carinha do Aires. Vocês veem ali que eu adaptei, usei aqui as mais imagens da Jolie como uma alusão às várias formas de viagem, ok? Vamos lá, Aires, o palco é teu, meu querido. Toca bala. Bom dia, estão a ouvir? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Em relação às Field Trips, elas basicamente salvaram as quarentenas e os confinamentos. É uma excelente maneira de passar o tempo com pessoas de todo o mundo, desde a América, desde Paris, todos os cantos do mundo. Pode-se aprender muitas coisas fixes, como workshops, trabalhos manuais, ou até às coisas mais simples, como saber jogar Dungeons and Dragons, ou até as menos convencionais, como, por exemplo, como nos preparamos para um apocalipse zombie, porque nem toda a gente viu Walking Dead. Também há muitas sessões de meditação para estarmos relaxados e entrarmos em sintonia com o mundo. E também tem uma comunidade muito fixe que partilha, que não só gosta das Field Trips, como também partilha coisas, desde podcasts, newsletters, até livros. E falando em livros, um dos livros que eles recomendaram muitas vezes, principalmente no início, foi O Caminho do Artista, que eu comprei numa feira do livro há uns tempos, tipo uma espécie de presente de aniversário, e é super fixe. De resto, recomendo as Field Trips, 5 estrelas. Ok, pensando bem, 4,9 porque não tem pequeno almoço, mas 5 estrelas mesmo. Recomendo. É isso, muito obrigada, Aires, por essa sua disponibilidade. Gente, a semana passada eu participei. É muito engraçado, o Aires, eu falo que eu sou a Maria Cursinho, tudo que é curso, tô lá eu. Workshop, sempre tive, né? Quem me conhece sabe. E o Aires é o Zé Cursinho, ele está em todas, é impressionante, desde o início da pandemia. Era Carla Martins com o LinkedIn, estava eu lá, viu o Aires. Era Field Trips, da rebimboca da parafuseta, ou seja, de um tema mais escabroso, olhava, estava o Aires lá. Workshop da Cidade das Profissões, estava o Aires lá. Eu falei, gente, ele é onipresente, esse menino, ele está em todas. E na semana passada, a gente teve numa que era para personal retreat, ou seja, para ajudar as pessoas a conseguirem desconectar e ter um dia de reconexão consigo mesmo. Tinham mais de 400 pessoas, entre elas, quem estava lá, o Aires. Eles até fizeram uma observação no chat, Aires, me corrija se eu estou errada, mas assim, o Aires participa de 4 Field Trips por semana, né? Ele está em todas, o Aires já é conhecido na comunidade das Field Trips, inclusive. Então, vocês não acham que é qualquer pessoa que falaram com vocês, não. É aqui um expert do expert, ok? Gente, sério, vale a pena dar uma voada por ali, tem muita coisa interessante acontecendo. E 0,800, como a gente diz no Brasil, ou seja, de graça, ok? Então, é isto. Partilhado várias coisas, interação feita. Eu ainda não domino esse Zoom, mas a gente vai passar agora, iniciando o compartilhamento, sim. Da Field Trips, a gente vai para um momento que eu acredito que é o mais esperado de todos num voo, que é o nosso serviço de bordo, como eu falei no e-mail. Vocês estão vendo turbulências, tenho aqui meus copilotos, mas a estrela desse nosso voo, como vocês sabem, é o nosso querido Padre Paulo. Ele me liberou para chamar ele de Paulo. Então,
Por que já pulou para cá, gente? Calma, ansiedade não. Oh. Desculpa, gente. É só para o Paulo ali respirando, porque... Estou brincando. O nosso convidado, ele é natural de Portimão, ou seja, Algarve, ou seja, esse padre ele veio do paraíso. Eu amo Algarve de paixão, já falei aqui para o Nuno. Nuno, chega de frio, vamos para o Algarve, que eu sei também que faz frio, mas não é como aqui, tem aquele visual, que eu acho surreal aquele visual. Eu acho incrível, mas não é para falar de coisa, é para falar do Padre Paulo aqui, Mariana. Volta, pipa! Nasceu de Portimão, está vindo do paraíso. Aos 18 anos, ele mudou para Lisboa, porque ele pretendia realizar um sonho de infância. Ele queria ser médico veterinário. No ano que esteve à espera para ser chamado, né, ele deve ter feito lá o vestibular, como a gente chama no Brasil, e ficou à espera de ser chamado, ele trabalhou num hotel na Praia da Rocha. Gosta de paraíso esse Paulo, né? E acabou por entrar no curso de ergonomia. Olha só como são os caminhos da vida, gente. Aos 20 anos, ele concorreu à Portugália Airlines, isto mesmo, vocês já devem saber, mas ele foi para os ares, onde ele passou 3 anos trabalhando. E depois desses 3 anos, como ele gosta de dizer também, ele mudou de companhia. Ele foi da companhia aérea para a Companhia de Jesus. E ele costuma dizer que ele gostou tanto dos céus que quis trazer para a Terra. Hoje ele está há 17 anos na companhia, 6 como padre. Ok? É isso mesmo, Paulo? Faltou alguma coisa? Tá ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. É difícil resumir a pessoa especial que você em poucas palavras, mas nada melhor do que você mesmo para falar. Então, antes não, agora já é o momento. Vamos dar a volta aqui ao mundo com o Paulo, nosso querido comissário, e eu vou procurar resumir aqui a minha fala. Na verdade, vamos tentar orientar, porque com ele a gente pode passar voando aqui amanhã. Então, eu vou tentar resumir com ele pontos principais. Gostaria de te perguntar, fazer a primeira pergunta, Paulo, que é que você falasse um pouco de como foi esse teu caminho, porque eu imagino que o seu percurso ele foi distinto de, por exemplo, outros padres, né? Você uma outra estrada aí. Como foi que você percebeu que o caminho, por exemplo, não seria na aviação? Como é que a gente percebe que a gente está num caminho e, opa, existem outros atalhos ou outros caminhos para se seguir? Bem, como já dei as boas-vindas a bordo, e foi assim que eu comecei a minha primeira missa, senhores passageiros, ladies and gentlemen, welcome aboard, foi assim a gargalhada geral na igreja, porque também tive todos os meus colegas tripulantes na ordenação e muitos amigos e também depois na primeira missa. Bem, mas também quero mesmo começar por agradecer este convite de Creative Morning para estar aqui a partilhar convosco algumas ideias à volta deste tema tão bonito da promessa. E Jolene, what a beautiful pictures you have. So it was very, very, very beautiful to understand your conception to that moment of promise. Thank you very much. E pronto, agradecer. Como é que foi o percurso? Eu acho que, quer dizer, olho para trás, é curioso, cada vez que me perguntam para eu explicar um bocadinho o meu percurso, à medida que o tempo avança, mesmo o meu olhar, e é muitas vezes o que eu convido as pessoas a olhar para a sua história de uma forma diferente, porque nós não mudamos nada da história, os factos são os factos, e seja melhor ou seja pior, é o que é, e às vezes o que é mesmo o convite de como é que nós podemos olhar para uma outra perspectiva. E sempre me convidam, há sempre algo novo a surgir, ou seja, como é que eu entendia, como é que via, como vejo agora. Uma das coisas que me fui apercebendo foi... Primeiro, o que é isto da descoberta da fé? Eu nunca... Sim, sempre tive, posso dizer, fé, mas eu fugi da catequese quando tinha 7 anos. Portanto, fugi literalmente, pronto. Daquele corredor afora, desenhos animados a sábado de manhã, e agora estou ali naquela seca, ainda por cima uma sala escura, terrível. E já que nos chamam a nós, os algarvios, os mouros, não é? Somos os mouros. E então quase que justificava e fugi. Só que depois, aos 15 anos, morre uma grande amiga,
E aí que veio o questionamento todo à volta do que é a morte, o que é a vida, a adolescência, e aí comecei a questionar muita coisa, e foi quando eu entrei novamente para um grupo de jovens, fiz a minha primeira comunhão e começou a surgir de uma forma mais forte esta dimensão da fé. É curioso pensar nisto hoje, porque é um tema que está a vir cada vez mais recorrente, curiosamente, em termos de pandemia. O que é esta espiritualidade, da interioridade? Porque colou-se muita fé a um contexto beato, religioso, escuro, tacanho, e esquecemos que, e já para pegar no nosso tema da promessa, e tão bonito a Jolene falar disto de entregar algo ao outro, é uma dimensão de fé, é uma dimensão de confiança. É que nós, enquanto humanos, não podemos viver sem fé. Claro que, quando se fala de fé, e ainda mais um padre a falar, vai-se logo ao contexto religioso. Mas esquecemos que as nossas relações, das mais simples, às profissionais, às de grande amizade, têm como base a fé, a confiança. Não conseguiríamos viver se não houvesse confiança. Não conseguiríamos nos relacionar se não houvesse este lado de confiança noutra pessoa. E onde é que são os grandes sofrimentos? Eu que também já trabalhei num colégio, numa escola, com adolescentes, por exemplo, na adolescência. Os dramas, quando alguém vive uma traição, que partilhou qualquer coisa, que não devia, aquele segredo que se contou e foi contar a não sei quem. A gente percebe que um dos dramas da existência é exatamente a falta de confiança. Porquê? Porque houve uma promessa, houve um dar algo tão forte de si à outra pessoa que nós queremos. E, curiosamente, nestes tempos, por isso é que a promessa achei tão interessante, e quando me convidaram para falar deste tema, mesmo a partir da minha vida, que é algo fundamental nas nossas relações. Mesmo que não a digamos de uma forma concreta, de uma forma muito, diria, agora prometo-te algo, ela está muito presente nas nossas relações. Mesmo, olha, o telefone está amanhã. Isto é uma promessa. Olha, não te preocupes que eu trato disso. Isto é uma promessa. Quer dizer, nós, nas nossas relações constantes, estamos sempre a prometer pequenas coisas, e isso é que nos estabelece a confiança. Claro que se não consigo, parece que há aquela falha da promessa ou a falha de algo, e depois vem a dimensão do quê? Do perdão e da reconciliação. E a própria reconciliação é uma promessa, porquê? Porque retomamos outra vez a relação e a ligação uns com os outros. Bem, Paulo, você já está indo para então, que seria a minha segunda pergunta, é isso aí, mas é isso aí. A gente já tinha combinado que ia ser assim, eu já sabia Pois é. Só que se calhar, só para dizer, onde é que eu vivi também, no meu caso, assim, a promessa para ir depois desenvolver um bocadinho mais. Isso. Que é, entretanto, aquele percurso todo que a Mariana comentou, estudei em Lisboa e depois fui comissário de bordo, mas enquanto fui comissário de bordo conheci os jesuítas, pronto, sou jesuíta, daí a Companhia de Jesus, e brincar com a palavra, porque os jesuítas, a ordem é conhecida como a Companhia de Jesus. Eu brinco, eu vou fundar a Jesuit Airlines, é o meu sonho, vou fazer co-chair com a Air Vaticano, não é? Portanto, e depois assim podemos voar. E foi nessa altura, eu fiz uma peregrinação e fiz parte do apoio. Não foi propriamente a caminhar, mas preparar as refeições, carregar as malas de um sítio para o outro dos peregrinos. E foi aí que eu vivi quase como que, não lhe vou chamar o clique, pronto, mas houve algo a acontecer, mas sobretudo o chegar a casa e a felicidade que eu senti, estava cansadíssimo fisicamente, mas havia um respiro, o que é que se passou? E percebi que havia algo mais a entregar de mim. E pronto, e aí comecei um percurso daquilo que se chama um discernimento, e para nós jesuítas, dentro da espiritualidade inaciana, discernimento é uma palavra muito séria. E pronto, já ouviram uma outra vez o Papa Francisco nos seus muitos momentos, se calhar mais públicos, que depois se espalham muito pela comunicação social, ele usa muitas vezes a palavra discernimento. E é isto, ou seja, nessa capacidade de fazer uma reflexão de vida para uma decisão de vida que implica todo o ser. Bom, foi 1 ano e meio, e então foi quando eu decidi mudar de companhia, da companhia aérea para a Companhia de Jesus, e depois de 2 anos vivo a grande promessa que é fazer os votos. E fiz os votos religiosos, de pobreza, castidade e obediência na Companhia de Jesus. Então foi aí, e curiosamente, na fórmula dos votos diz, e prometo entrar plenamente na companhia. Pronto, ainda estou nesse processo de caminho, ainda irei fazer os últimos votos, em princípio em breve, mas curiosamente aparece aí, prometo. Mas os votos não foram já uma promessa, foram já uma promessa precisamente por este estilo de relação. Mariana. Você passando a bola para mim. Não, a gente vai entrar, então, o que é o significado da promessa para ti?
E eu acho que é bonito você resgatar até a Jolene, porque as promessas, como você disse, elas são feitas de diversas formas, né? Quem sabe as pessoas, a primeira coisa que remete é a promessa religiosa, mas elas são delicadas, muitas delas são sutis, como essa fita que interliga. Exatamente. Né? Sim, por isso é que é muito bom. Nós, quando comparamos com as conversas e quando paramos e percebemos as próprias palavras, eu gosto muito disto. Às vezes abrir a palavra, não reduzi-la ao contexto habitual e poder abrir a perspectiva, como eu dizia há pouco em relação à fé, como agora usando mesmo a palavra promessa ou a ação de prometer, que tem que ver com tantas pequenas coisas do nosso cotidiano, como coisas mais sérias, não é? Por exemplo, quando eu a celebrar casamentos, estou a ver aquelas duas pessoas a se prometerem plenamente uma à outra, na alegria e na tristeza e na saúde e na doença, que é assim o chavão. Eu obrigo-os a fazer, obrigo-os, enfim, entenda-se aqui o obrigar, com brincadeira, já se percebeu aqui o meu tom, obrigo-os a fazer outra promessa. Eles ficam-se a olhar para mim, pois é, não estavam à espera disto, vão prometer um ao outro que nunca irão dizer que se conhecem na totalidade. Porque muitas vezes, quando se casam, não é? Prometo, e então parece que as pessoas já se conhecem na totalidade. Nem a nós próprios, meus amigos, quanto mais aos outros. Portanto, este desafio também da promessa e de prometer a outra pessoa, não é? E na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, depois isto manifesta-se em muitas pequenas coisas do cotidiano. Ai, que é maravilhoso o primeiro ano. Ai, o segundo ano. Depois ao terceiro. Depois é a crise dos 7 anos. E o que é que se passou? Ai, meu Deus. Eu às vezes até brinco quando dou retiros das casais. O drama do pingo do xixi na sanita. Uou, meu Deus, que dá divórcios. Pois é, claro. Quer dizer, estão a ver? São essas pequenas coisas de quebra de relação, às vezes, das promessas, de depois... E o que é preciso para a promessa continuar? Porque outra coisa que esquecemos é o dinamismo da realidade. E pronto, ok, prometi, agora somos super amigos para o resto da vida. E não é assim, porque amadurecemos, depois vem a dor nas costas, vem a dor nos ombros, depois vem o reumático, e depois eu não sei o quê, e agora como é que eu estou a mudar? Querem que eu fale do apetite sexual ou do desapetite sexual, por exemplo? Quer dizer, estas coisas todas a surgir, e é preciso ter consciência desta verdade e como é que a promessa se pode renovar. Sabem que há uma coisa que eu digo, e nós padres, enfim, vantagens, não é? Nós temos superpoderes. Pronto, então, nós padres, uma das coisas que nós temos é podemos mudar promessas. Obviamente, há promessas de vida, por exemplo, eu não posso mudar uma promessa de casamento, por exemplo, mas aqui em Portugal, no nosso contexto, temos a famosa Santuário de Fátima, em que as pessoas prometem ir e as pessoas lá vão, de joelhos, e tem tudo uma razão de ser antes de fazermos julgamentos, porque acho que é muito importante não julgar. Estão a ver, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Às vezes vi uma pessoa a rastejar, não é? A caminho da capelinha. E, claro, vamos lá, a tendência, mas Nossa Senhora, nem Deus quer isto. E a pessoa respondeu, pois, eu rastejei na guerra para matar, porque é que eu não hei de rastejar para Nossa Senhora? Para, não é? Paramos. Portanto, não podemos fazer julgamentos, porque as histórias de vida têm muito que se lhe diga. É uma das coisas que, como padre, tenho aprendido sobre isto. Adiante. Mas aí, só um minuto, Paulo. Então, a gente já vai entrar para o meu terceiro tópico, que seria a criatividade, ou seja... Exatamente. Na promessa, a gente pode ter a criatividade e reinterpretação, e o próprio padre pode ter um papel importante nisso. Por exemplo, estamos a falar em contexto religioso, mas eu acho que mesmo que por exemplo, a pessoa vem e diz, olha, eu naquele momento estava tão, enfim, a intensidade da situação, o que é que... E prometeram-se coisas avassaladoras. E claro, vamos compreender essa realidade, não vamos julgar. Agora, não significa, então vamos quebrar a promessa. Não, vamos transformá-la, vamos ajustá-la, porque é também importante, se nós prometemos alguma coisa, a dimensão da fé e a dimensão da confiança. Então podemos tentar ajustar para modificar, para ajudar essa pessoa a vivê-la bem. É aqui que entra também a expressão da criatividade, não só em contexto religioso, mas também no nosso contexto relacional, de cotidiano, que no fundo pode ser, a primeira criatividade aparece-me assim, estava aqui a pensar, que é a dimensão do perdão e da reconciliação. Às vezes prometem-se coisas e que não se cumprem. O tal, às vezes, tal, mas e depois, ups, quebrou, e agora? E agora vamos nos reconhecer, vamos comunicar, vamos tentar perceber onde é que podemos dar passos de reconciliação. Para mim é muito importante dizer isto nos dias de hoje, porque estamos num mundo com muita tensão, não é? Toda esta pandemia agitou-nos imenso, o estarmos em casa... A nossa parte mais instintiva vem ao de cima, de inseguranças, de medos, etc. Isto leva-nos a ativar defesas. E como é que nós nos podemos reprometer? Como é que nós podemos, a partir deste laço de criatividade,
e que se calhar já não é coisas espetaculares e quase absolutas, mas é pequenos passos. Como é que eu posso prometer uma amizade, voltar a um telefonema e, olha, neste telefonema vamos prometer um ao outro que não vamos falar de escuridão, vamos só falar de luz. Nesta conversa vamos prometer um ao outro que vamos partilhar algo muito forte de nós que nos possa ajudar a crescer mutuamente. Portanto, a promessa não tem que ser uma coisa estanque, quase como que monolítica, granítica, mas sim quase como que humana, de pele, de carne, que tem o osso, tem estrutura, e depois tem músculo, tem maleabilidade. Aqui entra aqui a minha dança, porque a Mariana não comentou, mas eu sou bailarino e trabalho muito a dança e a espiritualidade. Não sou bailarino profissional, trabalho muito o acompanhamento a partir do corpo e da corporeidade, e por isso é que eu gosto do corpo. Tem coluna, tem estrutura, e nós precisamos da estrutura, precisamos dos valores. Precisamos de algo muito sério para nos relacionar. Temos que ter uma base, temos que ter uma gramática, temos que ter, porque senão era o caos. Então temos aqui uma estrutura. E depois temos o quê? Músculos que nos dão a maleabilidade para podermos dialogar de formas, por exemplo, com linguagens diferentes. E a promessa, o podermos nos prometer, também implica algo criativo, que é abrir a perspectiva, e isso acontece na boa comunicação. E é tão bonito quando nós, sobretudo nas relações de amizade, e até mesmo nas relações profissionais, as relações profissionais também digo muitas vezes, nós não temos que ser amigos no trabalho, no sentido de partilhar intimidade, também pode haver uma salvaguarda. Mas tem que haver amizade no sentido de estamos aqui para trabalhar para o mesmo, estamos aqui com os mesmos objetivos. Há pessoas que podem ter objetivos diferentes, mas seja como for, em termos profissionais. Então como é que nós nos vamos ajustar criativamente? E aqui introduz algo que me é muito querido, que se chama o silêncio. Nós estamos numa altura que estamos quantidade de ruído de informação, e para haver uma boa reformulação da promessa, muitas vezes temos que nos distanciar dessa realidade para observá-la de outras perspectivas e de repente, então vem aqui algo novo. E acho que essa distância e este silêncio que muitas vezes tende a acontecer, que assusta, por um lado, porque estamos muito agarrados a seguranças, parece que é aqui, o telemóvel, se o telemóvel está sem Wi-Fi, como é que eu vou viver agora? Vives porque respiras e continuas a comer, pronto, no drama. Mas o que é certo é, por exemplo, não é? Então, ganhar distância desta realidade, do que for, para ver outras perspectivas. E depois com o trabalho em equipa, que é maravilhoso. Outra coisa que digo é, por exemplo, como é que nós nos podemos prometer a reconhecer as nossas qualidades? Tenho insistido tanto nisto. Somos uma sociedade que está muito mais preocupada com os defeitos, e sai muitas vezes isso, porque às vezes eu pergunto às pessoas, olha, na formação, qual é a sua qualidade? Ficam todos assim parados. Há quem me diga mesmo, eu não tenho. Eu disse, meu Deus, calma lá, vamos lá abrir isto. E depois se eu perguntasse os defeitos, os defeitos dou-lhe uma lista. Porque nós, no inconsciente, estamos marcados com o defeito. Não. Vamos perceber quais são as nossas qualidades, vamos perceber quais são as nossas riquezas. Porquê? Porque quando eu estou marcado com o defeito, entro em competição. Quando eu começo a perceber as qualidades, entro em colaboração. E a criatividade, mesmo quando podemos prometer estas pequenas coisas uns aos outros, a criatividade abre-se à colaboração. E a colaboração abre a criatividade. E podemos prometer novas coisas. Para quê? Para avançar numa humanidade e numa plenitude muito maior. Mariana, eu continuo a falar, Tá ótimo. Agora você parou num momento ótimo, inclusive de tempo. Se a gente falar em colaboração, né? Eu escolhi aqui 3 tópicos principais, que seria o caminho, a promessa e a criatividade, e quero abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Padre Paulo, fiquem à vontade, seja pelo chat ou melhor que seja pelo áudio, que a gente consegue interagir mais, porque é isso, se a gente deixar, ele vai falar até meia-noite aqui, mas se vocês quiserem também ajudar ele a focar, que ele é muito bom nisso, ele já me explicou como que ele faz ali, né, nos momentos dele para focar, enfim, todo de vocês. Quem quiser, fique à vontade, é só desativar o mudo e faça uma pergunta para o nosso querido convidado. Alguém? Senão eu continuo também. Eu também. Isto não me falta... Eu tenho sempre coisas a dizer, não é? Como sabem. Portanto, se ninguém vai, eu vou.
Em primeiro lugar, obrigada, Padre Paulo, já falámos ao telefone. Estou aqui contra aquilo que eu tinha prometido à Mariana, e ela sabe. Para você mesma. Mas ela liberou-me. Queria deixar aqui uma nota muito engraçada. Falou da questão do silêncio. Nós temos aqui na audiência a Mariana Abranches Pinto, que eu já a vi passar. Agora não a estou a ver em baixo, que tem uma associação maravilhosa no Porto da Compassion e que esteve nas Creative Mornings em dezembro a falar sobre isso, portanto acho muito engraçado. Mas queria lhe perguntar uma coisa muito específica, que é o livro do silêncio. Uma viagem em busca dos prazeres e dos poderes do silêncio. Não conheço. É uma professora de literatura que escreveu. Ok. Para a troca vou partilhar, que é... não me lembro agora. É um livro... O Silêncio na Era do Ruído. Erlen Kag. E pronto, era isso que eu não me lembrava exatamente. Também, esse li gostei muito, foi um dos primeiros. Mas ia-lhe perguntar uma coisa muito concreta, que é quando uma promessa é quebrada, ou quando nós sentimos que a nossa confiança foi traída, o que é que nós podemos fazer para voltar a confiar? Ai, que ótima pergunta, só estou aqui... eu já vou escrever novamente aí eu escrevi agora o título do livro e já vou escrever os livros. Então, primeiro, viver... Eu acho que acaba por ser importante, e que é outro exercício que tenho estado a propor às pessoas nestes tempos, e sobretudo nestes tempos de pandemia, que há muitas promessas, curiosamente, a serem quebradas, conscientes e inconscientes, porque ajuda-nos muito, que é dialogar com os seus sentimentos sem negá-los. Ou seja, dói, custa, não é fácil, confiamos naquela pessoa ou naquela realidade e de repente quebrou. Primeiro conectar com esses sentimentos. Porquê? Porque vamos entrar naquilo que se chama também, Mariana, vou entrar um bocadinho no teu tema, que se chama lutos. Que as pessoas entendem o luto como se fosse só, por exemplo, quando parte alguém. Mas não, também existem os lutos relacionais, por exemplo, quando uma relação vive por algo... Pronto, uma relação de amizade, uma relação de namoro, ou uma relação profissional, ou quando há essas, no fundo, são pequenas aberturas de luto. E o luto implica sempre esta transformação. Há um autor que gosto dele, e tem um livro também muito interessante que se chama Dom e Perdão, para uma ética da compaixão. E o Enzo Bianchi fala de algo muito bonito, que é o perdão como uma experiência da cura da memória. Então, não é um esquecimento, mas uma experiência de deixar que eu possa olhar para a realidade de uma forma diferente e olhar para ela a partir de deixar que ela se transforme e da cura. Aquilo que eu dizia muito ao início, eu não posso mudar absolutamente nada do passado. Zero. Já aconteceu, não posso mudar. E às vezes é quase aquela tentação de se querer mudar. Zero, não se pode mudar. Agora o que é que eu posso mudar? É o modo como essa realidade ainda me afeta no presente. Como essa realidade ainda me toca. Então, esta possibilidade de transformar, de curar, implica reconhecimento do sentir, seja ele qual for. Outra coisa que me parece importante, que é poder dialogar com alguém. Às vezes é uma tentação, é verdade, há uma fase em que a pessoa precisa estar sozinha no seu processo, e ainda bem. Mas outras vezes se eu estou a enrolar demasiado, é procurar alguém, porque muitas vezes só o falar alto é o suficiente, e só por um pormenor que eu acho delicioso, eu trabalho estas questões do corpo e da corporeidade. Quantas vezes não aconteceu quando nós ouvimos a nossa própria voz gravada, e que horror, quer dizer, nem me reconheço essa voz, porquê? Porque nós estamos habituados a ouvi-la por fora e por dentro, e portanto o som é diferente. Quando falamos por fora e falamos alto para alguém, portanto o som exterior vem de uma forma muito mais forte para nós, e isso implica também uma reflexão diferente. Por isso ajuda a procurar alguém. Claro, depois depende do tipo de promessa, se é mais dolorosa ou menos dolorosa, como é óbvio, não é? Que tenha sido quebrada. E, portanto, aceitar muito esse lado. E depois viver esta coisa da reconciliação, que é pensar. Vai-se chegar a um ponto, espera aí, eu estou a pôr demasiada energia nesta realidade. Esta pessoa, faz sentido colocar tanta energia da minha pessoa nesta pessoa ou nesta realidade, ou posso avançar para algo novo? Ou posso avançar... E, portanto, é aceitar para que isso possa acontecer. No fundo, vamos ver, usar esta expressão, cura da memória, transformação, mas sempre a partir de uma coisa, e para terminar, isto dá-nos pampanangas, dava-nos quase para uma conferência, não é? Que é
uma coisa que me parece sempre importante, que é a autenticidade connosco próprios. Não nos auto-enganarmos que, isto não é nada, aquele tonzinho de voz, não, eu estou ótimo, estou lindo e maravilhoso. E eu, falso, me ajuda, estás-te a enganar com uma pinta descomunal. E, portanto, como é que, não pode dizer, agarrar esta verdade da autenticidade de nós próprios para poder trabalhar isso? E sempre que é necessário pedir ajuda a alguém, que se peça ajuda. Ponto. Ele não aparece para mim. Obrigada, Ana, pela pergunta maravilhosa, Paulo, também. Vocês parecem que combinaram, né? Aquela ligação querer, vocês ensaiaram essa, né? Eu estou vendo Temos ali aqui um braço no ar, sim. Do nosso querido marketing. Diga, querido. Zezé Almeida, mas Zezé eu gostei imenso que o marketing tenha feito a sua marca. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos, bom dia, Paulo, obrigado pela partilha, acima de tudo. Eu gostaria de primeiro fazer aqui uma partilha convosco, porque para mim a promessa é um tema que me toca sempre de uma forma muito intensa. Porquê? Porque para mim a promessa é dar futuro. É uma coisa fantástica. Quando eu prometo a alguém, a outra pessoa, eu estou a entregar de mim o futuro entre nós, porque aquilo vai acontecer, como disseste muito bem, nem que seja daqui a um minuto, mas é futuro. Portanto, significa que estamos a estender a relação que temos entre nós e todas as pessoas que nos rodeiam. E isto é um compromisso muito forte, muito intenso, porque não só eu estou a dar ao outro, como também estou a dá-lo a mim próprio, ou seja, é uma relação de partilha e egoísmo. E isto faz toda a diferença no turbilhão de emoções que nós temos quando estamos a nos relacionar com tudo aquilo que nós pensamos, até inclusive, porque antes de falarmos nós pensamos, não é? Já começa aí o processo da promessa, não é? E depois o dizermos, que é o processo do compromisso. Eu acho que eu costumo dizer que às vezes quando pensamos é quando planeamos, e quando falamos ou escrevemos é quando de alguma forma comprometemos a assinar um determinado tipo de contrato. Portanto, acho isso super interessante e queria partilhar com vocês que acho que nós devemos fazê-lo. E quando falavas há pouco das relações... Só dizer uma coisa que me parece importante. Intervém. A palavra, de antes também dávamos aquilo que era a palavra de honra. Não era preciso escrever, não era preciso assinar, porque a palavra tinha um peso e tem um peso de compromisso, de honra. E por isso é que nós até usamos a expressão, palavra de honra. Mas a palavra tem este lado de honra. E porquê, por exemplo, porque é que também estamos numa realidade, num tempo, por exemplo, a nível político, etc., o famoso político promete e depois não cumpre. Isto é devastador a nível social. Porquê? Porque a sua palavra tem um peso. E a importância da palavra, e hoje voltarmos a esta noção de que a nossa voz, o facto de eu dizer algo, não é? Quer dizer, eu aqui, ao dizer estas coisas, também me estou a comprometer convosco com aquilo que eu estou a dizer. E não escrevi nada. Portanto, há aqui a palavra que também tem um peso e é importante tomarmos consciência disto, não é? Da linguagem da palavra que nos ajuda. Claro que depois, e se há necessidade de, são mais pessoas, e depois vamos assinar um contrato, vamos assinar, vamos pôr um carimbo. Antigamente até se fazia os pactos de sangue, não é? Que eram fortíssimos. Portanto, até eram os cortes que eram os pactos de sangue para dar ainda mais peso. Até era sangue com sangue que trocavam. E até havia pessoas que morriam porque depois havia incompatibilidade de sangue. E depois acabavam por morrer por isso. Mas seja como for, era o peso brutal disto a acontecer. Sim. Sem dúvida. Aproveito o pacto de sangue que falaste, já agora porque estamos numa sessões Creative Mornings. Quem é que não se lembra do fantástico contrato assinado a sangue por Joy Division, quando fez exatamente a sua incursão e que depois, mais tarde, não pôde cumprir a promessa porque faleceu. Isto em termos de criatividade, fica aqui a nota. Mas eu tinha aqui uma pergunta para ti, porque eu acho super importante, até porque tu, começando agora nesta nova companhia dos céus, não é? Junto a Cristo, junto a Deus, junto à fé, junto a tudo aquilo que o Espírito Santo, quando tu passares a praticar exatamente este novo compromisso, esta nova promessa, quais são as tuas expectativas e como é que tu te vês exatamente a dar uma missa? Porque quer queiramos, quer não, este é um lado em que muitas vezes manifesta-se, é onde nós conseguimos juntar várias pessoas em torno da palavra, em torno da promessa, e como é que tu vês numa sociedade tão turbulenta, tão disruptiva, digamos assim, entre todos, não é? Porque o que acontece é exatamente isto, é o que nós vemos, o caos, não é? Só quando acontece qualquer coisa como o que está a acontecer é que vem ao de cima outro tipo de situações porque nós sentimos necessitados. Quais são as tuas expectativas quando esse momento acontecer e o que é que tu estás a perspectivar? Ele já está a acontecer, eu já sou padre, não é? Portanto, eu já celebro, por isso já vivo.
Sabes que há uma coisa que depois de estudar teologia, de estudar mesmo quem é Jesus, há outra coisa que é, não só em questão da religião, mas de uma forma geral, que é o desconhecimento leva a preconceitos. Portanto, eu acho que a grande inimiga da fé, seja de que realidade for, fé na política, na sociedade, na religião, etc., a grande inimiga da fé é a ignorância. E a ignorância, muitas vezes, é preciso que possamos conhecer para poder dialogar e despertar. E quando estudei teologia e descobrir um bocadinho mais sobre a pessoa de Jesus, nós, quando falamos de Jesus, de Deus, vem sempre cá o inconsciente aí a bem da catequese foi uma seca, da missa que foi uma seca, e às vezes são mesmo uma verdadeira seca. Porquê? Porque bloquearam o ritual sem abrir a possibilidade da criatividade. E hoje em dia, quando celebro, obviamente tem a coluna vertebral, que é o ritual, para dizer assim, mas depois também tem os músculos, que é o modo como se faz o silêncio, o modo como se usa a linguagem, o modo como se fala de Jesus. Por exemplo, mesmo a oração é das coisas mais criativas que nós temos. E ficámos muito marcados por uma oração, que é uma seca, que é rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Esquecemos a respiração é fundamental. O alimentarmos-nos, por exemplo, como é que nós nos alimentamos? Será que saboreamos enquanto estamos a comer? Ou usamos só a comida para um nutrir físico, orgânico? Por exemplo, por isso é que o espaço da criatividade, mesmo na realidade espiritual, ajuda-nos a abrir muitos horizontes. Como é que eu vivo em termos de promessa e expectativa? Primeiro, há uma coisa que tenho pensado muito, e às vezes na minha própria oração diante de Deus, que é não me acomodar. Porque é fácil às vezes. E sobretudo porque há uma responsabilidade, e eu tornando-me, enfim, a expressão aqui figura pública não é internacional ou nacional. Acaba por ser, porque tenho ido outra vez à televisão e acaba por ser, mas seja como for. Eu, na paróquia, no sítio onde se celebra, eu não tenho paróquia, mas, por exemplo, lá na Casa da Torre, onde tenho a missão, onde oriento os retiros, etc. Torno público, porquê? Porque estou a falar para um grupo de pessoas. Isso dá uma responsabilidade, que é o que é que eu tenho que dizer para, de facto, ajudar estas pessoas. E ajudar as pessoas não é despassar a mão no pelo, é lançar perguntas, agitar para que possa, de repente, provocar a sua vida, até a palavra provocare, portanto, vocar é chamar, abrir as experiências de criatividade, de olhar para a sua vida, para a sua história, numa nova perspectiva, numa nova realidade. E isso já vai acontecendo. Claro que pergunto como é que vai ser mais para o futuro? Que continue esta transformação, que eu próprio, ao observar a realidade, ao observar o que me rodeia, como é que eu posso ajudar a viver a interioridade, o silêncio, a relação com o sagrado, com o divino, com o transcendente, não a partir da seca, mas a abrir a perspectiva de algo novo. E hoje as pessoas estão muito a se questionar sobre a espiritualidade e às vezes têm companhias, temos que lhes falar de Deus para irem à missa. Calma, não vamos já. Porquê que vamos falar de uma forma tão já beata, rápida? Calma. O Padre Rubio foi geral da Companhia de Jesus, mas já partiu há uns anos, e dizia, nós não podemos dar respostas do passado às perguntas do presente. Só que para eu poder dar respostas boas, tenho que estar atento a quais são as perguntas do presente, para dar uma nova promessa, para dar uma nova abertura a uma realidade. É isso, e por falar em realidade, gente, a realidade é que o tempo bate à nossa porta e a gente precisa ficar por aqui, infelizmente, para poder cumprir com os nossos compromissos. Já está só dizer uma coisa que me parece importante, que é, se há coisa que não se cumpre nos compromissos, são, por exemplo, os tempos nas reuniões, há sempre qualquer coisa que se atira, há qualquer coisa que se estica. Isto é espetacular mesmo. Porque às vezes também é bom quebrar o compromisso quando ele tem sentido, não absolutizar o que não é absoluto. E quando se é para humanizar e dar vida, meus amigos, vamos embora e abrimos. É isso, né, Paula? É ter a criatividade e o jogo de cintura. Realmente é uma das coisas que mais me encanta na tua trajetória toda. Por acaso foi uma coisa que eu não mencionei, que é a questão da dança, né? Que é agora aqui o jogo de cintura, né? A gente estica, não estica, mas eu também tenho que cumprir com o compromisso que eu assumi de ter um final às 10 horas da manhã. Então é isso, a gente vai no bailado, né? no rebolado e dá o jeito que dá. E é aquilo também, essa janela ela está aberta e a gente pode entender assim para a vida, né? As interações elas não precisam acontecer necessariamente nesse espaço de tempo do nosso evento, ela inclusive deve continuar acontecendo além, né? O Paulo é uma pessoa acessível,
nós também podemos aproveitar mais uns aos outros, porque assim como ele tem essa trajetória linda e essa história linda, eu sei que cada um de vocês também tem. Então, é isso, gente. Continuamos juntos. A gente diz no Brasil, estamos juntos e misturados. E é isso. Essa é a beleza da vida. Só para também dizer uma coisa, se precisarem, no fundo, quer dizer, eu também tenho sido muito curioso, porque empresas têm-me convidado para dar formação sobre espiritualidade nas empresas, na liderança. Tem sido muito curioso, porque depois as pessoas vêm logo, mas o padre vem falar, ninguém vai rezar o terço agora, estejam descansados, portanto não é por aí. Mas como é que nós, por exemplo, nas empresas, falar de espiritualidade, ou seja, que é um outro lado da humanidade, a partir da experiência do silêncio, do conhecimento, etc., que abre tantas perspectivas. E tem sido muito curioso, depois as pessoas dizem, quando é que é o módulo 2? E eu, pois, quer dizer, abre aqui perspectivas de novidade, muito por aí. And just to say, once again, Jolene, thank you very much for your creativity. And for your sharing. Sharing is caring. Jolene, really, thank you so much. I will take again your speech, and I will share with people, because I think you and Padre Paulo was a beautiful dobradinha, como a gente chama. Two people like. Thank you so much. It was a real pleasure. Like, from what I can understand from Portuguese, it was really inspiring to see your point of view, and I'm really happy and I feel blessed to be part of this conversation. Really, thank you very much. Thank you. See, there is a talk, or vou falar em português porque eu acho que eu vou me expressar melhor. Gente, a linguagem do amor, ela é universal. Então, não necessariamente a gente precisa falar inglês ou português. Existem certas coisas, claro que aqui a gente está um pouco mais limitado nessa janela, mas é possível. Eu me deparei essa semana, eu e o Nuno, fazendo yoga em alemão. Eu não entendo uma palavra em alemão. Quando ela fala Tadasana, um confortinho. Então é isso, existem certas linguagens que vão além, e o amor é muito isso. Certo, Padre Paulo? Uhum. Então é isso, vamos fechar essa nossa sessão, essa nossa partilha com intenção e com uma intenção de celebração. Então eu chamo aqui o meu DJ Zé, para ele colocar a gente para cima e a gente poder movimentar aí todas as nossas células e fechar em alto. Como eu gosto muito de dizer para vocês, talvez não tenha tanto significado, eu adoro sextas-feiras e adoro dizer Aloha Friday, porque para mim Aloha é uma junção de tudo que é bom de vibração e de felicidade, de intenção. Então, Aloha Friday para todo mundo, sextou em brasileiro e estamos juntos. Até a próxima. Uma coisa, gente, já ia fechando. A próxima, nós temos um tema super interessante, divergente. Eu queria já fazer um call aqui, uma chamada. Quem quiser partilhar, fala comigo sobre experiências de voluntariado. Eu quero ouvir quem já teve experiência de voluntariado, ok? Padre Paulo, pode voltar aqui com a gente para falar da sua experiência de voluntário na peregrinação. E é sério, gostamos muito da sua participação e queremos ter você aqui conosco. Sempre que possível, separa uma feira ali. Com muito gosto.